Comissão do impeachment ouve mais 2 testemunhas nesta sexta-feira. Sancionada a lei que regulamenta o mandado de injunção e Comissão de Direitos Humanos discute em Roraima a reintegração de posse de terras. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. Nesta sexta-feira, a Comissão Especial do Impeachment reúne-se às 10 horas da manhã. Estão marcados 2 depoimentos, o do ex-secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Ibiapina, e o do diretor de programas especiais da Secretaria de Orçamento Federal, Marcos de Oliveira Ferreira. Ontem, a comissão ouviu outras 2 testemunhas indicadas pela defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Anderson Lozzi da Rocha, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e Esther Dweck, ex-secretária de Orçamento Federal, seguiram a linha das testemunhas já ouvidas anteriormente. Afirmaram que os decretos de suplementação orçamentária tinham base legal e não impactaram a meta de superávit primário. Segundo o subsecretário de Planejamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, o decreto de suplementação de 62,5 milhões, editado em 2015, utilizava recursos próprios da pasta, provenientes de excesso de arrecadação. Ele afirmou ainda que não cabia ao Ministério avaliar o impacto sobre a meta fiscal. É papel do órgão central de Planejamento e Orçamento Federal, né? No Ministério do Planejamento, mais especificamente a Secretaria do Orçamento Federal. Mesmo porque a meta é para a administração pública como um todo, né? Para a economista Esther Dweck, responsável pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento entre janeiro de 2015 e maio deste ano, os decretos não interferiram na meta fiscal. Todas as análises que chegavam para mim vinham com parecer, com uma parte explícita dizendo tal abertura não terá impacto sobre a obtenção do resultado primário. Por quê? Na maior parte das vezes, porque está sujeita ao decreto de contingenciamento. Vossa Senhoria não pode afirmar que eles não tiveram impacto na meta fiscal, até porque os decretos de contingenciamento vieram para comprovar também, e inclusive, de que precisava se cortar para se poder continuar gastando de alguma forma através dos decretos suplementares. A ex-secretária de Orçamento garantiu ainda que os decretos tinham base legal. Eles seguiram a sistemática que é, pelo menos desde o início da LRF. Jamais tinha sido questionado essa sistemática. E quando a gente olha a execução, ninguém executou acima do valor que estava autorizado pelos decretos de contingenciamento. A presidente da República é que tem essa prerrogativa de decidir o que vem para o Congresso Nacional. E ao editar um decreto, ela tem que responder pelo artigo 4º da LOA, ela tem que saber se está cumprindo a meta, ela tem que saber as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, como também do impedimento e da vedação que tem pela Constituição brasileira por não editar decreto enquanto a meta não estiver sendo cumprida. É uma questão meramente formal, onde não há lesividade, onde não há dolo. Que crime há? O fato não é que a meta foi descumprida, é que o decreto foi assinado no momento em que a meta não estaria sendo alcançada. Eu, assim, quero dizer que não entendi exatamente o que eles querem dizer com isso, mas dizem mais, que só poderia ter sido por lei. Então, por lei pode descumprir a meta, por decreto não pode descumprir a meta. A Comissão de Direitos Humanos realiza daqui a pouco, às 9 horas, horário local, uma audiência pública em Boa Vista, Roraima. O tema é reintegração de posse do projeto Amanaim, que tem gerado denúncias de violação de direitos humanos contra trabalhadores rurais. Em março, o trabalhador Evaldo Vieira acabou morto numa ação da polícia. O pedido para audiência, que será realizada na Universidade Federal, é do senador Telmário Mota. A morte desse trabalhador, segundo o depoimento dos trabalhadores, ela foi totalmente autoritária, arbitrária. O trabalhador não tinha nenhuma resistência de arma, não ameaçava a vida de ninguém. Então, eles entendem que houve um exagero. Inclusive, há um vídeo, né, que nós vamos botar de posse desse vídeo lá, que uma moça grava na hora. Tudo está acontecendo, dizendo, olha aí, estão batendo pessoas sem reação, sem nada e tal. Esse rapaz teve a sua vida, foi morto, né, nessa ação, e nós vamos ver o que está sendo apurado, o Ministério Público está cuidando disso, como é que anda essa situação da morte desse rapaz. Foi sancionada nesta quinta-feira a lei que regulamenta o mandado de injunção. Mas, afinal, para que serve este instrumento jurídico tão pouco conhecido da população?
Você sabe o que é mandado de injunção? Mandado de injunção? Não sei. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Não faço a mínima ideia, não faço. Eu já ouvi falar em algum cursinho, mas não estou me lembrando direito. Eles usam termos específicos que ninguém sabe o que significam, né? Mandato de injunção. Não sei. Nunca ouviu falar? Não, o que é? Mandado de injunção é um instrumento integrativo, quando não tem a norma, né? Quando o legislativo não edita a norma e o judiciário é provocado a se manifestar sobre a omissão do legislativo. É isso mesmo, o mandado de injunção é um instrumento que pode ser usado por qualquer cidadão ou pessoa jurídica para tentar assegurar um direito que está na Constituição, mas que não foi regulamentado. O recurso foi uma das inovações da Constituição de 1988. No início, o Supremo Tribunal Federal, ao receber um mandado de injunção, se limitava a comunicar ao Legislativo a omissão constitucional. A partir de 91, o Supremo começou a decidir, mas apenas em casos pontuais. Uma das decisões mais importantes foi em 2007, quando determinou que o direito de greve dos funcionários públicos deveria seguir as mesmas regras dos funcionários da iniciativa privada. Outros temas já decididos pelo STF foram a aposentadoria especial e concessão de aviso prévio proporcional. Eu tenho visto que o Supremo se preocupa em fazer um diálogo institucional com os poderes públicos, né? Não só no mandado de injunção, como em outras ações que o Supremo julga, né? Na medida do possível, tentar que, sobretudo no suprimento de omissão inconstitucional, que aquele que tem a competência constitucional para exercer a regulamentação, que o faça. Então, é uma pressão. Eu acho que o Supremo, apesar de decisões muito fortes hoje, ele não perde um pouco essa dimensão de criar um diálogo com o poder público para que ele possa atuar de forma que a Constituição gostaria. A proposta aprovada pelo Congresso regulamenta o processo e julgamento do mandado de injunção individual e coletivo. Prevê, por exemplo, que a decisão do STF terá validade até a edição de norma regulamentadora sobre o assunto e poderá ser estendida a outras pessoas que se encontrem na mesma situação. De acordo com o projeto, o mandado de injunção coletivo somente poderá ser pedido pelo Ministério Público, por partido político com representação no Congresso Nacional e por organização sindical ou associação de classe em funcionamento há pelo menos um ano. Chegou nesta quinta-feira ao Congresso uma medida provisória editada pelo presidente interino Michel Temer. A MP limita os gastos da União com combustíveis para a produção de energia na região norte e facilita privatizações no setor elétrico. A medida provisória facilita a privatização de empresas estatais que fazem geração, transmissão e distribuição de energia. O texto muda as regras dos editais de licitação para acelerar a venda das companhias. Agora, só vão ser analisados os documentos de habilitação daquele concorrente que oferecer a melhor proposta de compra. E quem vencer a licitação poderá explorar o serviço por até 30 anos. A MP 735 também alivia a situação de empresas que descumprirem as metas de qualidade definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Pela regra anterior, elas tinham que se adequar até 2020 ou perdiam a outorga. Agora, as companhias podem negociar mais tempo com a ANEEL. A medida provisória também limita em 3 bilhões e 500 milhões de reais o dinheiro que a União pode repassar à Eletrobras. Até 2017, os recursos vão pagar despesas com combustível para a geração de energia térmica na região norte. A Companhia Energética de Goiás deve ser a primeira a ser privatizada de acordo com a nova legislação. O leilão está previsto para o segundo semestre deste ano. Desde 2005 que o dia 24 de junho é o Dia Nacional da Araucária. Extremamente ameaçada de extinção, a árvore, que é um dos símbolos do estado do Paraná, está presente hoje em menos de 2% da área ocupada originalmente no sul do país.
Numa propriedade vizinha ao Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, o programa Ecocenado mostrou, em 2009, técnicas de cultivo da araucária, um trabalho desenvolvido com pequenos produtores da região por pesquisadores da Universidade Federal daquele estado. É um projeto de tecnologia social para a gestão das águas, né? É para bem das águas. Então, como a araucária é uma planta nativa e que ela ajuda a preservar as águas, as nascentes, né? Daí surgiu a ideia de nós fazer um viveiro de muda de araucária. A gente pode agora, então, ir lá conhecer o viveiro de araucária, seu Nathaniel? Podemos ir lá conhecer o viveiro, tenho um prazer em mostrar para vocês lá. E qual é a época boa para o plantio, seu Nathaniel? Época boa são 3 meses, né, do inverno. É mês de junho, julho e agosto. Para plantar, quebra a dormência, coloca num freezer para ele quebrar da dormência. E a partir dos 15 dias pode tirar ele e deixar no ar livre uns 3 dias, daí ele já está pronto para plantar. Inclusive esse aqui já está até com um brotinho ali, ó, que ele vai germinar mais rapidamente. E esse outro que é o pinhão cajuvá, ele vai demorar um pouquinho mais a nascer, a semente, né? Aí tira do freezer e aí, como é que faz a muda? Mostra pra gente. E aí coloca a muda num saquinho, né? Sei. Temos algum aí para colocar? Temos um saquinho aqui, ele deve ser não muito funda e nem muito em pé. E esse biquinho é para baixo? Esse biquinho é para baixo e ele deve ser colocado uma inclinação de mais ou menos 45 graus. Sei. Para ele poder buscar a superfície. Para ele buscar a superfície. E ali, essa partezinha ali, pode ser pouquinha terra. Sei. E essa terra tem algum segredo? Ela deve ter algum segredo. Nós aqui usamos a terra mesmo. Terra do local. Do local, com um pouco de esterco de gado também, né, misturado. Sim. O adubo orgânico mesmo, né, foi usado para encher esse saquinho de terra. Sim. E depois que planta, leva quanto tempo para brotar a araucária? Em média, mais ou menos de 4 meses até 6 meses, algum pinhão leva para brotar. A partir de uns 6 meses que ele está nascido, ele já pode implantar, pode colocar na terra já que ele está pronto, a muda já está pronta, né? O que nós temos que fazer é incentivar a plantação, né? E por isso que mesmo aqui no Senado da República não vai ser um projeto de lei que vai resolver isso, mas podemos fazer um movimento de reeducação em relação ao meio ambiente para que a árvore seja, os pinheiros, que a gente chama no sul, se chama pinheiro, para que os pinheiros sejam plantados, incentivar o replantio, que se você pegar a pinha que surge do pinheiro, você debulha ela, ali sai o pinhão. E o pinhão, se você plantar, você vai ver que ele nasce em quantidade. Você pode assistir a mais notícias na nossa página na internet ou aqui ao longo da nossa programação nos boletins do Senado agora. Lembrando que a sessão plenária do Senado desta sexta-feira está marcada para daqui a pouco às 9 horas. É uma sessão não deliberativa em que os parlamentares comentam diversos assuntos e expressam suas opiniões. Obrigado pela companhia e até a próxima.